seminário do grupo de pesquisa Conectivos e Conexão de Orações, um evento muito bem pensado, organizado e preparado com tanto empenho, né, pelos pesquisadores do grupo. Por isso, eu agradeço o convite de participar desta sessão, juntamente com a Ana Cláudia, que é uma colega de longa data, né, que eu fiquei muito feliz hoje de rever. Desde já, eu digo que estou muito animada para ouvir e refletir sobre os trabalhos dos meus colegas. Mas antes disso, eu vou passar a palavra para a nossa monitora, Carla, que dará alguns informes. Mais uma vez, bom dia a todos os presentes. Meu nome é Carla e eu pertenço ao CCO. Com exceção dos coordenadores desta sessão, peço que todos os participantes desliguem o microfone e fechem a câmera. Apenas os apresentadores dos trabalhos poderão habilitar o microfone e a câmera no momento da apresentação. As perguntas devem ser feitas pelo chat. Para informações sobre a publicação dos trabalhos completos, pedimos que acessem o site do CCO para obter detalhes sobre normas e prazos. A partir do fim desta minha breve apresentação, esta sessão começará a ser gravada. A gravação da sessão será disponibilizada no site do CCO após a conclusão do evento. Desejo a todos uma ótima sessão de trabalhos e passo a palavra aos coordenadores. Ana, o microfone. Professora, tem que ativar o microfone. Oh, desculpa, gente. É muita informação. Bom, então vamos iniciar efetivamente, né, a nossa sessão. Como a nossa apresentação, né, aqui na coordenação, na comunicação coordenada, tem uns trabalhos, né? Primeiro, um trabalho meu com a Úrica, que é minha orientanda, depois o da Carla, e na sequência temos aí da Jaqueline, que ainda não chegou, e depois o trabalho de Danilo e Bruna. Ao final, como a Carla já salientou, né, vocês vão escrevendo as perguntas no chat, quem desejar, né, e ao final a gente traz a discussão, né, dessas perguntas. Então, eu vou projetar aqui a tela. Ah, Yúrica, você que ia apresentar, né? Você quer colocar? Vamos lá? Você pode... faz. Pode pôr. Um segundo, que a gente tem aquele tempinho entre... Tem um delayzinho. Mas tá todo mundo já mais acostumado, né? Tá todo mundo vendo? Tudo certo? Certo. Então, vamos lá. O trabalho que a gente vai apresentar na sessão tem a ver com estratégias emergentes de conexão textual discursiva. A gente trabalha com os marcadores discursivos e hoje a gente trouxe para essa apresentação 2 deles, né? Esse projeto de pesquisa é novo, né? A gente está iniciando com 3 orientandas, a Úrica é uma delas, e a gente tem a ideia de desenvolver, né, basicamente, a emergência, com base na nossa teoria, né, da LFCU, mas focando também uma trajetória no tempo e aplicação no ensino. Mas a gente vai, né, aos poucos. Primeiro a gente vai tratar dessa emergência, né, numa sincronia, e depois a gente vai ter mais desdobramentos aí da pesquisa. E para essa apresentação, a gente está trazendo esses 2. Antes, porém, a gente falar um pouquinho rapidamente aí da Joan Bybee, né, que acho que todos conhecem aqui quando a gente trata do funcionalismo. É uma autora que vai falar das mudanças linguísticas. E interessante, né, porque a Bybee traz essa metáfora das dunas, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente trabalha aqui, né? Então, ela diz o seguinte, que as dunas de areia têm aparentes regularidades de forma e estrutura, mas também exibe considerável variação entre instâncias individuais, bem como gradiência e mudança ao longo do tempo.
Se quisermos compreender os fenômenos que são estruturados e os que são variáveis, é necessário olhar para além das formas superficiais mutáveis, olhar as forças que produzem os padrões que observamos. Né? Então, a gente tem esses dois movimentos, né? O movimento de expansão e o movimento de resistência natural, e quando ela fala da duna, né, a gente olha para os textos, a gente vê exatamente isso. Né? Então, para iniciar a nossa apresentação, a gente parte dessa ideia. E a organização aí da apresentação, a gente trabalhou com isso, né? Trazendo aí rapidamente a nossa vertente teórica e conceitos importantes para essa apresentação. Depois a gente vai passar brevemente sobre os marcadores discursivos, focando exatamente no que são e para que servem. Depois, efetivamente, aí a gente traz a atuação desses dois marcadores, como a gente está começando a estudar, né? É um estudo mais incipiente, e alguns encaminhamentos que a gente pretende dar a essa pesquisa. Então, da vertente teórica, do corpus, né, para a gente iniciar, a gente está pesquisando a partir do corpus do português. Quem não conhece, a gente pode até dar a dica, né, Úrica, que é super legal esse corpus, muito fácil da gente pesquisar, acho que quase todo mundo já sabe, né? Então, como a gente tem, nesse primeiro momento, a ideia de olhar a sincronia, para a gente atestar essa mudança, né, testar os marcadores, verificar como eles funcionam, né? Descrever morfossintaticamente, discursivo pragmaticamente também, a gente está olhando o NAU, que são textos basicamente aí bem contemporâneos, né, de 2012 a 2019. Então, a gente selecionou para essa apresentação alguns textos de cunho político, textos opinativos de cunho político. Tá? A vertente teórica, então, é a linguística funcional centrada no uso, nos termos de Furtado da Cunha, Bybee, Croft, Diewald, Trogut e Truesdale. Por falar nisso, a Trogut vai estar aí conosco, né, na última conferência. Então, só para a gente destacar, né, que nessa perspectiva, acho que todos aqui colaboram e concordam, né, com essa perspectiva de que a gramática é concebida como essa estrutura em constante mutação, adaptação e consequência das vicissitudes do discurso. Logo, a análise de fenômenos linguísticos deve estar baseada no uso da língua em situação concreta de intercomunicação. Então, a gente olha a gramática como o molde do discurso. É a partir dessa perspectiva que a gente atua. A gente agrega aí, ampliando, né, essa ideia do funcionalismo, trazendo, né, a gramática textual interativa naqueles pontos em que convergem demais quando a gente trata dos contextos, né? Então, a gente traz as abordagens textuais de gênero e de sequência tipológica, o tipo textual, em Adam, Coe, Marcuski e Travaglia. A gente separou, então, alguns conceitos mais fortes, né, que a gente trabalha mais para esses dois marcadores. Isso não quer dizer que eles não atuem com outros, né, mecanismos, mas a gente trouxe isso aqui para focar nessa apresentação. A ideia da focalização, né, que está lá em Coe, ela traz para a gente dizendo que é a perspectiva ou ponto de vista pelo qual as entidades evocadas no texto passam a ser vistas. Tais perspectivas afetam não só aquilo que o falante diz, mas também o que o leitor ou o destinatário interpreta. E a intersubjetividade, trazendo lá de Trogut, ela diz respeito aos significados que indexam a atenção do falante em relação ao ouvinte, comunicando atitudes do falante em relação a seus interlocutores. Então, a gente tem aí dois conceitos que vão conversar em relação aos marcadores, porque vão marcar essa atuação, né, essa conexão que a gente está chamando de conexão lato, que vai estar vinculando as porções textuais, a situação comunicativa e as posturas do falante. Pode passar. Também trazendo aí o texto opinativo, sequência argumentativa e sequência expositiva, né? O texto opinativo é um texto breve, claro na interpretação dos fatos, apresenta os fatos como uma informação, a gente vai ver isso quando a Úrica mostrar aí a análise, né? Enquadrando-os em um respectivo contexto, relacionando-os através de uma interpretação. Elabora-se um juízo de valor sobre os fatos, escolhendo o ângulo de abordagem dos acontecimentos e das situações. Então, a gente trouxe aí duas definições de sequência, argumentativa e expositiva, porque a gente vai ver que existe uma manobra aí do produtor do texto quando usa os marcadores.
Então, só salientando a argumentativa, a gente traz Bonini, que diz que gira em torno de uma tese que se fundamenta em dados para convencer os co-enunciadores de seus propósitos comunicativos e tentar fazê-los aderir às suas ideias. Então, a gente pode perceber que até aqui esses conceitos conversam muito, né? Porque vamos estar falando justamente desse se lançar, né, do produtor textual sobre o texto para, de alguma forma, projetar esse caminho de interpretação. Então, a sequência expositiva ou explicativa, ela vai trazer mais dados, né, mais informações. Há um ponto de vista previamente selecionado, mas há um distanciamento, né? E no âmbito da LFCU, os marcadores discursivos aqui estudados são microconstruções, né? Na teoria, a gente está trabalhando com essa ideia já da microconstrução, né, entendendo que a gente está partindo dessa sincronia para analisar, para depois fazer esse percurso no tempo. Então, a gente sabe aí que as microconstruções são pareamentos de forma e função, não só as micro, todas as construções, mas, nesse caso aqui, as microconstruções são caracterizadas como complexas em seu tamanho, substantivas em sua especificidade e procedurais em seu tipo de conceito. Está lá em Trogott e Trousdale. Bom, iniciando aí, para que servem e o que são os marcadores? E a gente selecionou alguns trechos, né, e procurou não ser repetitivo, porque toda a teoria dos marcadores, elas vão estar articulando, né, a mesma questão, porque eles são elementos que fazem isso, né, elementos extremamente organizacionais, né. Então, trazemos aqui, são basicamente elementos linguísticos que atuam no plano procedural da gramática, ou seja, são constituintes que fazem relações entre componentes, partes, itens do discurso. Os MD atuam na articulação e no gerenciamento dos processos de construção textual do ato comunicativo, e aos quais se atribui uma categoria discursivo-pragmática. Então, a gente faz... Gente, meu cachorro, só um minutinho. Mil perdões. Mas vamos lá. Então, eles fazem a conexão, né? São elementos procedurais da gramática, só que eles atuam, né? Eles se atribui a eles, né, esses elementos, uma categoria discursivo-pragmática, e a gente vai ver exatamente em função desses conceitos que a gente salientou antes. Então, eles situam-se no ramo da linguística, que estuda a linguagem no contexto de uso. Pode passar. Então, eu trouxe aqui só um apontamento de Risso, né, e colaboradores, porque são os nomes, né, que têm textos bem seminais, bem interessantes para a gente colocar. A gente sabe que todo o arcabouço teórico dos marcadores discursivos é bem distinto, né? Na Trogott, por exemplo, chama marcador discursivo dos elementos que nós chamamos aqui de conjunções, locuções conjuntivas, e outros, aqui mesmo no Brasil, a gente tem um sem número de definições, mas a gente pautou em Risso, né, em colaboradores, porque a gente entende que dali partiu muita coisa, como eu disse, né, um texto seminal. Então, vamos lá. Eles trazem o seguinte, eles dividem os marcadores em sequenciadores ou interacionais, mas também ocorre situações em que eles atuam nas duas instâncias. Mas aqui a gente está tratando dos sequenciadores, que é o grupo em que esses dois que nós trouxemos estão inseridos. Então, só destaquei aqui uma definição breve desses marcadores sequenciadores. Eles são, segundo esses autores, marcadores com a função de sinalizar, de forma mais direta ou indireta, um envolvimento interpessoal. E isso é que marca esses elementos que nós estamos estudando. São itens considerados como vinculados ao gerenciamento da conversação, em particular, à dimensão textual interacional, já que o texto é compreendido como unidade globalizadora, sociocomunicativa, que ganha existência dentro de um processo interacional. Veja que, então, né, os sequenciadores, né, os interacionais são daquele do tipo tá, né, entende? Né? Os sequenciadores, eles fazem mais essa seleção mais evidente, né, trabalham na progressão do texto, articulam as partes do discurso, mas você vê que eles sempre recortam essa ideia, né, do interacional,
interacional, do processo interacional, ou seja, dessa vinculação mais evidente desse produtor do texto. Pode passar. Então, esses MD atuam como conectores em nível lato, e aí a gente vai falar por que a gente está considerando esse nível lato, né? Articulam porções textuais maiores, explicitam significações implícitas, isso Penhavel é que vai estar colocando isso para a gente, né? E a gente vê isso na medida em que o produtor do texto seleciona o marcador discursivo, ele se mostra, né? Ele se coloca, ele evidencia. E é isso aí, evidencia a intencionalidade do autor na medida em que apontam um caminho de interpretação. São mais vinculados pragmaticamente, mesmo que ainda de caráter não autônomo, conforme esses autores. E aí, só uma explicação breve, a gente está considerando conexão em nível lato de forma a diferenciar dos conectores de ordem mais sintática, né? Mesmo que esses conectores façam uma articulação interfrástica. Já indo aí para o final dessa apresentação, os marcadores discursivos que fazem essa conexão lato, eles auxiliam não só a progressão textual, como eu mencionei, mas também eles empacotam as informações anteriores, a fim de relacionar os enunciados com o objetivo de conduzir esses interlocutores a uma determinada interpretação. Então, a gente vai ver, né, a Úrica vai mostrar esse arranjo bem elaborado, né, em muitas situações, em muitos contextos, fica bem evidente esse empacotamento. Então, resumindo, de um modo geral, ao analisarmos os contextos de interação, a gente observa que esses elementos facilitam o processamento do discurso e evidenciam a presença do produtor textual, sinalizando ao interlocutor de que maneira ele deve compreender a informação transmitida na sequência, funcionam como coadjuvantes, na medida em que enfatizam o rumo da interlocução, acentuando, então, aí a intersubjetividade, orientam as atividades linguístico-cognitivas efetuadas pelos interlocutores. Eles movimentam, né? Eles dão direção. A focalização trabalha a serviço disso, né? A fim de construir e reconstruir a significação contextual do discurso. Vamos passar. Antes de eu passar aí para a Úrica, finalizando aí nessa ideia das microconstruções, a gente está analisando e lançando mão, né, dessa emergência a partir da teoria, em função da gente perceber que as fronteiras, a Úrica vai mostrar, né, as fronteiras desses elementos, elas saem, né, elas passam, né, antes era aqui, né, entre o norte e o quê, por exemplo, e agora essas fronteiras elas marcam, né, esse espaço entre os dois elementos, formando, então, subpartes cristalizadas, que se prestam, então, a um outro tipo de articulação, não mais pertencendo a um predicado, né, ou um período composto, por subordinação, mas pertencendo a um outro nível da gramática, como esses elementos marcadores. Bom dia. Então, os marcadores do tipo NotQ, eles evidenciam uma estratégia específica de focalização de informação que está associada à noção de relevo. E aí pode ser um relevo positivo, quando destaca um elemento dentro do texto, ou um relevo negativo, quando oculta ou rebaixa essa informação em relação a outros elementos do texto. O primeiro exemplo é um texto publicado no Diário da Causa Operária. Eu vou ler ele rapidinho só para a gente ter uma noção. Nesse sentido, a CST-PSOL, que assim como o PSTU e Luciana Genro fez campanha aberta em favor da farsa jurídica montada pela burguesia para prender Lula, agora, diante do desmascaramento da Lava Jato, repete o mesmo truque dos colegas morenistas, ou seja, declara que já sabia de tudo e que sempre condenou a Lava Jato. Note que o padrão é o mesmo. A CST não faz nenhum balanço sobre a sua adesão... Ai, gente, desculpa, meus cachorros. Nenhum balanço sobre a sua adesão à farsa montada pela burguesia para incriminar sem prova e depois prender Lula, com o nítido objetivo de impedir a sua candidatura presidencial nas eleições de 2018. Quando a gente fala em conector em nível lato, é justamente porque articula porções textuais maiores. Então, aqui nesse caso, o NotQ atua articulando o primeiro parágrafo ao segundo. Uma evidência de que esses parágrafos estão articulados é a reiteração da ideia de repetição. Então, lá em cima, vai dizer que repete o mesmo truque dos colegas morenistas. E aí, logo depois do NotQ, a gente tem a ideia de que o padrão é o mesmo. Então, são
escolhas lexicais referentes ao mesmo campo semântico. E ao colocar esse note que em cima do padrão é o mesmo, é como se realmente pegasse um marca-texto amarelo e passasse em cima da frase o padrão é o mesmo. Porque ele realmente foca a sua atenção sobre isso. Quando a gente fala em focalização, é justamente sobre isso. Volta a atenção do leitor em cima da repetição de um padrão. Nesse caso, o autor se coloca no texto, porque ele traz a opinião dele, ele coloca a opinião dele de que é importante você perceber que o padrão é o mesmo. Em termos de processamento cognitivo por parte do leitor, a gente também não consegue ter uma interpretação diferente. Talvez, se esse note que não tivesse ali, por exemplo, ou seja, declara que já sabia de tudo e que sempre condenou a Lava Jato. O padrão é o mesmo, a CST não faz nenhum balanço, lá. Se a gente tirasse esse note que, talvez a informação de que o padrão se repete não fosse tão importante, não saltasse tanto aos nossos olhos. E a possibilidade de retirar comprova também que o note que é mais pragmático do que sintático, no sentido de que se você te retirar, não tem nenhum prejuízo de significado, assim, sintático mesmo. Mas, dentro dos objetivos do texto, ele faz falta. Então, nesse caso, é uma sequência expositiva com pinceladas de opinião aqui em cima, né? Porque ele está dizendo fatos. A CST, o PSTU e a Luciana Genro fizeram campanha. São fatos. Mas a gente consegue perceber essas questões de opinião ali dele, porque ele vai dizer farsa jurídica, desmascaramento da Lava Jato. Ele podia dizer só desvelo, a revelação. Diz aqui também o mesmo truque dos colegas morenistas. Podia ter dito só estratégia dos colegas, mas diz truque. Então, tudo isso traça um caminho interpretativo que, dentro do projeto Dizer, desse autor, é importante a gente perceber como tudo encaminha para uma acepção negativa do que ele está dizendo. E aí, como ele traz o note que, vem a opinião dele toda ali, dentro de uma sequência já argumentativa, porque ele vai dizer que a opinião dele é que o padrão se repete. Então, é isso. Vou passar para o próximo exemplo. De novo, note que. E aí ele começa com chocante. Ou seja, a rigor, os governadores da última safra deveriam estar sendo processados pelos respectivos tribunais de contas, pois a lei proíbe a transferência de resultados negativos entre mandatos. Olhando para frente, projeções oficiais dos estados revelam a perspectiva de déficits médios anuais de 35,2 bilhões em 2019 e 2020. Levados ao final dos atuais mandatos, implicariam a acumulação de 70,4 bilhões em nova rodada de atrasados. Caos financeiro. Note que a reforma em exame implicaria um ajuste de 1/3 dos déficits atuais. Daí sua importância. Também não vou ler o resto porque só até aqui vai ser suficiente. Mais uma vez, tem muitas informações e ele começa abrindo com chocante. Então você já cria uma expectativa de que alguma coisa ali vai ser muito absurda dentro do que ele vai dizer. E é uma sequência também expositiva, porque ele vem trazendo dados, ele traz valores, ele traz datas, e tudo isso são muitas informações, muitos números, a gente acaba ficando meio perdido no meio daquilo ali. E aí ele resume tudo com caos financeiro. Entendemos que é um caos, então a gente sabe que é chocante e sabe que é um caos. O restante a gente meio que dá uma ignorada, porque ele foca no chocante, caos financeiro. E aí ele abre realmente um foco de luz com o note que, para dizer que a reforma implicaria um ajuste. E depois ele justifica por que ele abriu esse foco de luz. Porque a reforma é importante. Então, no final das contas, ele só diz, tá uma situação super caótica, a reforma vai regularizar essa situação e por isso ela é importante. Então, dentro do projeto de dizer desse autor, é super importante que o note que esteja ali. Não em termos sintáticos, porque, novamente, a gente poderia retirá-lo sem prejuízo. A gente podia dizer tranquilamente, caos financeiro, a reforma em exame implicaria um ajuste e por isso ela é importante. Só que usar o note que, trazer essa focalização, é importante porque traz a opinião do autor de realmente passar aquela caneta amarela ali em cima, e dentro da nossa interpretação, a gente também não consegue deixar de perceber que a reforma implicaria um ajuste. A gente não consegue passar fazendo, vai ter um déficit médio de nananã, nos anos de tananã, a acumulação vai ser não sei o quê, porque a gente dá essa ignorada nos números. Mas aqui com o note que a gente não consegue ignorar a importância da reforma. Isso dentro de uma sequência também expositiva, mas que traz a opinião dele, e por isso a gente tem essa percepção de que o note que traz essa focalização. Outra coisa também é que nesses dois exemplos são textos bem formais, que trazem bastantes dados,
são compostos de períodos bem longos também, tanto o anterior quanto esse, e são coisas que a gente percebeu em torno do emprego do Note-Q. Agora eu vou falar um pouco do Valar. E os marcadores do tipo Valar têm relação com a atitude do falante em relação a uma outra informação. Então, ele estabelece um comentário de consentimento ou concordância, mesmo que ele vá contestar isso, sabe? Ele traz meio que para desvalorizar. Então, você aceita a opinião do outro, mas o importante mesmo é a sua. Esse é o funcionamento do Valar. O primeiro exemplo, vou ler também. E essa elite nunca se conformou bem com a transferência de determinados poderes de Londres para Bruxelas com a expansão da União Europeia. Tanto que Johnson foi um dos cabeças da campanha do Brexit e não se envergonhou de lançar mentiras descaradas no caminho para vencer o referendo. Entre elas, a mais embaraçosa, de que a desfiliação da Europa resultaria em uma economia de 350 milhões de libras por semana, a serem investidas no sistema público de saúde. Cascata pura, mas vá lá. Eleitores mundo afora adoram ser enganados por ser o mascote da vez. Agora, Boris promete que aconteça o que acontecer, o Reino Unido sairá da União Europeia no dia 31 de outubro sem mais atrasos. Então, aqui ele também vem numa sequência expositiva, trazendo fatos de que a União Europeia vai sair, traz uma estimativa de economia, e aí ele vem com a opinião a partir daqui, do cascata pura. E é uma coisa interessante também, porque parece que essa frase, cascata pura mais Valar, é uma coisa meio solta, como se fosse um comentário para fora mesmo, né? Então ele está falando que o Johnson traz várias mentiras e vai ter uma economia que vai ser investida no sistema público de saúde. Parece que ele dá uma pausa e fala, cascata pura, mas tá bom. E depois ele volta para o texto para dizer a opinião dele mesmo, que é a de que os eleitores gostam de ser enganados. Essa ideia da enganação vem também sendo traçada desde lá do começo, porque ele vai dizer que o Johnson não se envergonhou de lançar mentiras descaradas, e aí ele fala que isso é uma situação embaraçosa, ele fala o cascata pura, logo lá falando dos eleitores, ele vai dizer que eles gostam de ser enganados, e ele fecha na última frase dizendo que o Boris promete. Ele não afirma, ele não diz, ele promete. Então a ideia da promessa já tem essa coisa de que não vai cumprir. O Valar também tem essa atuação mais pragmática, no sentido de que eu podia dizer só cascata pura, porque os eleitores do mundo afora podem ser adoram ser enganados. Só que teria que ter uma alteração na frase, né? Eu teria que dizer cascata pura porque os eleitores poderiam ser enganados. Então, sintaticamente, ele é mais encaixado porque você consegue alterar ali alguma coisa, mas faz toda a diferença no que está sendo dito, no sentido mesmo. E uma coisa também que a gente está percebendo, mas ainda está sendo analisado, é que o Valar parece ser um pouco mais informal. Então, o texto ele é todo formalzinho, encaixadinho, ali, formatadinho, todo fechadinho. Mas ele vem com esse cascata pura, mas Valar. Uma coisa meio informal mesmo, mais distensa. O segundo exemplo, vou ler também rapidinho. Nem é necessário citá-los, pois diariamente eles estão na mídia. Por certo, todos os assuntos serão submetidos ao jogo de enormes interesses. Evidentemente, não se pensou nem de longe, na lista apresentada, no tema principal da sociedade brasileira, a educação das gerações. Vá lá, isso também já se sabia. A cultura política de toda essa cúpula não consegue alcançar os sentidos da educação no mundo. Melhor mesmo não fazer pacto pela educação. Pode dar uma grande nhaca. Mas entristece ver que a educação é somente o lugar a receber dinheiro como resultado de todas essas negociações. Não vou ler o resto também, não, pra gente economizar tempo. Aqui a gente consegue ver que o Valar não tem... não é preso sintaticamente porque ele é uma frase solta. Se eu retirar ele dali, vai tudo continuar normal. Nesse caso, a perda é somente pragmática no sentido dentro do projeto de dizer desse autor. E tem toda uma ideia ali de informações dadas. Ele começa falando que tá tudo diariamente na mídia, evidentemente não se pensou nem de longe, e aí o Valar, isso também já se sabia. E a informação nova mesmo vem a partir do mais entristece ver que a educação é somente lugar de receber dinheiro. Porque tudo aqui é como se fosse uma constatação, né? Tá diariamente, todo mundo sabe disso, vamos passar por isso, né? Tem esse, vai lá, deixa isso pra lá, vamos falar do que interessa. E aí o que interessa, no caso, é que entristece ver que essa é a situação da educação. Mais uma vez, tem evidências de que o Valar é empregado mais em situações, em textos que são mais informais. Aqui tem o pode dar uma grande nhaca,
E aí, esse nhaca, na verdade, é emulando o texto falado. Então, tem também novamente, essa evidência de que o valá é empregado em situações mais distensas. Acontece também esse percurso interpretativo, no sentido de que ele vem dando informações que já são dadas, e o valá traz essa ideia de todo mundo já sabe disso, vamos focar no que interessa. Mais uma vez, traz essa ideia de focalização, apesar de acontecer um pouco mais lá para frente, essa ideia de que ele entristece vendo a situação da educação, mas são todas informações dadas. Então, traça também esse percurso interpretativo, e a gente, enquanto leitor, não consegue se desprender dessa ideia de que todo mundo já sabe. De repente, eu não sabia que ninguém se importa muito com a educação, ela nunca é foco de discussão. De repente, eu não sabia. Mas quando eu venho acompanhando esse texto, e ele diz, evidentemente, todo mundo já sabia, vai lá, sabe, deixa isso pra lá, vamos pro que interessa, você é obrigado a acreditar que, realmente, todo mundo já sabe, eu também já sabia. Mesmo sem saber, você acredita que já sabia, para poder seguir junto com ele. Então, ele cria realmente esse percurso. Uma coisa que a gente também está estudando é o fato de o note que acontecer mais em textos formais. A gente não tem certeza se tem a ver com a conjunção integrante ou com o fato de o valá ser tem a ver com a ideia de deslocamento, mas a gente também está estudando isso ainda. E outra coisa que a gente também está percebendo é que, nesse exemplo aqui, cascata pura mais valá, esse valá não tem tanto o sentido de caminhar, né, de deslocamento. É só deixa isso, sabe? É solta. E aqui nesse, tem mais essa ideia de vamos deixar essa parte e vamos passar para o que interessa. Tem essa acepção mais forte. Então, no exemplo do cascata pura mais valá, tem um desbotamento semântico mais forte, e é uma coisa que a gente também está estudando, se existe uma gradação dentro do desbotamento semântico, né? Se alguns contextos ele tem o significado mais forte, assim, com outros contextos isso fica mais fraco. E o note que também, uma diferença entre o note que e o valá, em questões de desbotamento semântico, é que o note que tem essa ideia muito forte de perceba, observe, note. E o valá, isso é mais frouxo. É isso. Vou passar a palavra de novo para a Ana. Muito bem, gente. A gente já avançou aí bastante no horário, então eu só vou... a gente tem alguns encaminhamentos, porque como a Úrica ressaltou, a gente está bem no início, né, desse desenvolvimento, então a gente tem muitas questões ainda para resolver, mas ela já salientou alguma delas, então vou passar lá para a última, né, a última telinha, Úrica. Então, são todas as perguntas que a gente está se fazendo ao longo da pesquisa, né? E a gente quer ainda nesse projeto, né, trabalhar isso no ensino, né, na nossa prática de análise linguística, né, na análise linguística, né, que é esse modo que vai perpassar aí leitura e produção textual. Se a gente é tão orientado a trabalhar em textos para desvelar esse encaminhamento, né, enfim, discursos outros de ódio, fake news, etc. e tal, como a gente vê que é um elemento super estratégico na articulação desses pontos de vista, talvez a gente proponha aí, né, com os estudos, alguma ideia no sentido de estabelecer uma alternativa de ensino para esses elementos. Então, também faz parte de alguns encaminhamentos, além dos outros testes que a Úrica salientou. E é isso, gente. As nossas referências, né, algumas. E último slide. Obrigada. Então, gente, isso. Beleza. Vocês estão me ouvindo? Sim, Carla. Então, ótimo. Bom, o meu trabalho ele vai falar sobre as instâncias de uso das construções, bem como e assim como. Eu sou mestranda em Estudos Linguísticos da UERJ, do Programa de Formação de Professores. E o meu orientador é o professor Marcos.
Então, esse trabalho ele foi desenvolvido, né, na disciplina de Linguística Funcional e Gramática de Construções, Interfaces, no programa de estudo de linguagem com o professor Ivo, né, antes de eu iniciar os meus estudos no mestrado. Então, eu pretendo mostrar, com a visão constitucional da língua, os significados subsidiários que estas construções aportam, pois elas trazem a noção de adição e de comparação, né, pelo valor semântico do como. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aí, o magistrado citou que existem sinais do fato delituoso comprovado pelo pedido de busca e apreensão na residência, pela quebra do sigilo de dados de comunicações telefônicas e telemáticas, bem como indícios suficientes de autoria citados pelas testemunhas. Então, nesse exemplo, bem como ele traz valor de adição, né, contrariando as perspectivas canônicas que descrevem limitadamente o e e o nem como conectores aditivos. No segundo exemplo, eu tenho: o mesmo não se pode dizer das redes sociais citadas frequentemente pelas pessoas que comandavam os trios elétricos. Pedidos para que fotos da manifestação fossem postadas no Instagram e no Facebook, assim como agradecimentos aos youtubers de direita, estiveram entre as mensagens mais repetidas pelos alto-falantes. Então, nesse segundo exemplo, apesar de trazer um valor semântico de comparação, apresenta também alguns traços sutis de adição. E olhando, né, a questão da mudança linguística, o assim vai se tornando mais fixo, porque ele precede o elemento como, né, tornando-se um membro da expressão comparativa. Então, o objetivo é identificar a relação sintática e semântica das construções, com os conectores bem como e assim como, contribuindo para o português padrão contemporâneo. Então, alguns questionamentos a gente vai buscar responder. Por que surgem novos sentidos implícitos dentro das conjunções aditivas? Que fatores cognitivos, pragmáticos e interacionais estariam envolvidos dentro do processo de mudança linguística? Então, de acordo com os estudos de Rosário, a adição não está necessariamente ligada à ideia de coordenação ou paratasse, como nos fazem supor as obras tradicionais. Pelo contrário, a adição ela pode estar na coordenação, na correlação e também na hipotasse. Então, nessa perspectiva, como os objetivos específicos, né, cabe analisar as propriedades formais e funcionais das hipotáticas aditivas, que se distinguem das canônicas coordenadas aditivas. Além disso, pretende-se investigar os significados subsidiários fora do valor aditivo que as referidas conjunções aportam. Então, a gente vai usar a linguística funcional centrada no uso, né, a LFCU. Nós vamos também falar da teoria dos protótipos, né, que existe um membro mais central, né, um elemento mais protótipo, e os significados subsidiários eles vão se distanciando desse elemento mais central. E também vou falar dos processos de articulação dos períodos compostos. Então, como pressuposto teórico, a gente busca observar as instâncias de construção, com o uso do bem como, que ultrapassam nas perspectivas canônicas, que eu já falei, né, que apresentam, porque as gramáticas apresentam o e e o nem, né, como conjunção aditiva, mas olhando, né, para o uso, a gente percebe que nós temos vários outros conectores que também transmitem essa função. Né, e que não estão apenas dentro da paratasse, mas esses conectores são considerados estruturas de hipotasse. Então, o trabalho ele se justifica, né, porque vários estudos já realizados sobre a sintaxe do período composto, ou mais especificamente sobre a dicotomia entre os conceitos de coordenação e subordinação, propõem a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre essas questões, né, face a essa padronização canônica que limita a abrangência desses diversos sentidos na interação do uso. Então, a gente vai usar um estudo empírico, né, na modalidade escrita, com a amostra dos primeiros textos do corpus do português, né, de categoria anal, e a abordagem ela vai ser qualitativa e quantitativa. Então, analisando esse primeiro dado com o bem como, a gente vai ver que o bem como ele vai adicionar 3 elementos: o conhecimento produzido,
os profissionais da instituição. Então, eu vou ler aqui rapidamente. A atividade de inteligência policial tem 2 ramos: produção de conhecimento para subsidiar a tomada de decisão do comando para melhor emprego dos meios disponíveis, e a proteção do conhecimento, que visa salvaguardar o conhecimento produzido, bem como os profissionais em instituição. Então, bem como ele adiciona nesses 3 elementos. E ele também substitui a vírgula de enumeração. Ele desconsidera a coigualdade, né, entre os elementos ligados. Ele desconsidera porque há um desnível entre a relação dos elementos que ligam, né? A gente não tem um paralelismo como acontece na coordenação. A gente tem aí um processo hipotático. Então, o segundo dado, ele é bem parecido com o anterior, mas ele vai trazer uma informação nova. Olha bem, ó, sem dúvida, o crime organizado responsável pelo tráfico de drogas e de armas no Brasil tornou-se um dos mais graves problemas de segurança nacional, e não, como dantes, problema de segurança pública. O incremento contínuo de violência e do uso de drogas, principalmente entre a juventude, é uma realidade presente em todo o Brasil, com ênfase nas grandes e médias cidades, trazendo insegurança à população, bem como intenso sofrimento a milhares de famílias e grandes prejuízos para o Brasil. Então, ele traz uma nova informação, né, trazendo assim, certa relevância e foco a essa ideia de adição. É o caso dos espelhos e vestiários inteligentes, que permitem que o cliente experimente roupas virtualmente na loja sem ter que vesti-las, bem como verifique a combinação com outras peças e acessórios. Então, esse bem como aí, ele está adicionando, né, uma estrutura oracional com uma ênfase argumentativa, porque bem como verifique, né, inicia uma nova oração aí com verifique. Então, além do valor aditivo entre as cláusulas, há essa estratégia de convencimento sobre os benefícios dos espelhos, né? Então, ele abre um novo argumento para chamar a atenção do leitor. O próximo dado. A fase de grupos conta com 48 times em cada naipe, divididos em 12 grupos com 4 duplas. Eles jogam entre si e os primeiros e segundos avançam aos playoffs, assim como os 4 melhores terceiros colocados. Os outros 8 terceiros colocados disputam uma roda eliminatória chamada Lucky Loser, com os vencedores também avançando ao mata-mata, totalizando 32 times. Então, esse aí, além de adicionar os termos, os primeiros e segundos avançam aos playoffs e os 4 melhores colocados, há uma relação de comparação oriunda do conectivo como, né? Dessa forma, os 4 melhores e terceiros colocados avançam aos playoffs de forma elíptica. A expressão assim como, né, comumente usada para unir orações, aí aparece iniciando um novo argumento. O que, para Oliveira e Rosário, faz com que o interlocutor tenha um esforço maior cognitivo na interação comunicativa. Esse assim como, ele abre uma nova oração. Então, analisando, o design do Oasis não revela mudanças perceptíveis em relação à versão 2017. O leitor mantém a interação por meio da tela sensível ao toque e dos botões que podem ser usados para a troca de páginas. Assim como no modelo anterior, o novo Oasis conta com certificação IPX8, suficiente para resistir por 60 minutos debaixo dos 2 metros de água. Então, houve aí uma tropicalização. O novo Oasis é comparado com o antigo, né? E o verbo da segunda oração, ele também está elíptico, né? Porque ele está recuperando, assim como revela, né? O verbo está implícito aí. Nessa construção, o destaque é o Santuário de São João Batista, com obras de Aleijadinho e pinturas atribuídas ao mestre Ataíde. A construção é tombada.
Neste junho, mês de aniversário do Barão de Cocais, dia 24, aconteceu o Jubileu de São João Batista, outra tradição do município. O evento é realizado na sede do dia 15 ao 24. Assim como o santuário também são tombadas as edificações que abrigam a Casa do Artesão e do Cine Rex. Então, a gente vai perceber que esse também, ele se afasta do assim como, formando um par correlativo. Então, Mello afirma que o segundo termo ele é posto à altura do primeiro, formando uma correlação equiparativa. Então, de fato, essas construções, bem como e assim como, ainda devem ser objeto de muita investigação, tendo em vista, né, os poucos estudos sobre a hipotaxe oracional. Através dessas análises, a gente pode perceber a heterogeneidade das propriedades formais e funcionais das construções, que apesar de possuírem características prototípicas aditivas, elas relacionam a estruturas hipotáticas. Aí estão as referências. Muito obrigada. Bom, então o próximo, né, na nossa seria inédita aqui, seria a Jaqueline, mas eu acho que ela não está, por meio de uma experiência estética, como observar a importância dos conectores à produção textual. Então, como ela não está, vamos passar então para o Danilo e a Bruna, um trabalho oralidade e escrita, os marcadores discursivos na modalidade oral da língua portuguesa. Boa tarde, eu vou compartilhar a tela, só um instante que a gente tem aquele delay. Bom, para mim aparece que vocês já estão vendo o que eu estou compartilhando, é isso mesmo? Sim, Danilo, conseguimos ver e te ouvir. Perfeito. Bom, então boa tarde. De imediato eu quero agradecer então a oportunidade, é um prazer estar aqui compondo essa mesa. Deixa eu só marcar o horário que estou começando para tentar não me exceder. Eu e a Bruna estamos apresentando, ela está na sala conosco, no entanto, ela teve um problema agora de última hora, de modo que ela não pode abrir a câmera e nem o microfone, então ela nos acompanha sim, ela teve participação neste trabalho, ela atuou sim neste trabalho, no entanto, ela não poderá falar conosco, mas eu já agradeço também a presença dela. Eu e a Bruna somos mestrandos do programa de estudos pós-graduados em língua portuguesa da PUC São Paulo. Nós dois somos orientandos da professora doutora Sueli Cristina Marchesi. Estamos aí no processo de elaboração da nossa dissertação e no decorrer das disciplinas que cursamos, nos defrontamos com uma disciplina que cursamos juntos, que é a de oralidade e ensino de língua portuguesa, oralidade escrita e ensino de língua portuguesa, que não diz respeito especificamente às nossas pesquisas, mas que gerou muito interesse de nossa parte, e nós produzimos, então, este artigo. Portanto, essa apresentação, ela nasce a partir de um artigo a respeito dos marcadores discursivos. Então, quando nós falamos nos marcadores discursivos, embora tenham muitos autores, para este artigo que nós escrevemos, nós destacamos três estudos, que são, então, a análise da conversação do professor Luiz Antônio Marcuski, conhecido de todos nós, a análise de textos orais do professor Dino Preti, e aí está demarcado quais os marcadores, qual o capítulo específico que nós usamos, uma vez que este é um trabalho organizado pelo professor Dino Preti, então tem vários autores, e também o trabalho Marcadores Conversacionais, um estudo sobre suas funções em um diálogo, do professor Sérgio Duarte Julião da Silva, da USP. O estudo da análise da conversação, como eu disse de imediato, embora a gente esteja falando sobre marcadores discursivos, nós estamos focando na questão da oralidade. E o estudo da oralidade ou da análise da conversação, uma vez que ele é abordado sob esses dois títulos, ele também já tem um histórico no Brasil, desde 1984, começando então com o trabalho do professor Dino Preti, a transcrição do inquérito do projeto NURC, né, que
nós conhecemos o projeto Norma Urbana Culta, que começou na USP, mas já está espalhado em todo o Brasil, em várias universidades, vários grupos de pesquisa. Nós encontramos polos dessa pesquisa a respeito da oralidade, da análise da conversação. Também temos estudos do professor Luiz Antônio Marcus, que é a primeira edição da análise da conversação, que, enfim, dado sucesso, tiveram outras edições. Os estudos do professor Ataliba Teixeira de Castilho, projeto Gramática do Português Falado. E dentro dessa perspectiva nós encontramos outros trabalhos também. Eu trouxe alguns que não estão aí nessa lista, mas, por exemplo, a gramática de uso do português da professora Maria Helena Moura Neves, que também é conhecida de nós, que é uma gramática um pouco difícil de se compreender, mas que nos ajuda muito nesses estudos que iniciamos, e também o trabalho publicado em 2010 pela Associação Nacional de Pós-Graduandos em Letras e Linguísticas, a ANPOL, que é a Linguística de Texto e Análise da Conversação. É um livro relativamente recente, mas que ele traduz muito esses anos de pesquisa a respeito da análise da conversação, ou da oralidade, né, chame como quiser, e da linguística de texto, a linguística textual, que caminham, de certa forma, juntos. As gramáticas tradicionais, como nós as temos, aos cântaros, as muitas, elas não tratam especificamente dos marcadores discursivos, nomeadamente. Talvez as mais atuais ainda tenham uma seção ou outra que trate, mas de uma forma muito rasa, muito adolescente ainda, não é um assunto aprofundado. No entanto, em 1930, Said Ali, um famoso filólogo que também nós certamente já conhecemos, ele, embora não fale especificamente sobre marcadores discursivos ou marcadores conversacionais, ele fala sobre expressões de situação, que quando a gente vê a forma como ele conceitua essas expressões de situação, nós identificamos já aí uma semente do que vem a ser esses marcadores discursivos, quando ele diz que essas expressões de situação se tratam de palavras, expressões ou frases típicas da língua falada e, em particular, da conversação espontânea, parecem, mas não são descartáveis, discursivamente falando. São alheias, talvez à parte informativa, entretanto funcionam como expressões das intenções conversacionais do falante. São determinadas pela situação face a face dos interlocutores. Então, são expressões que muitas vezes a gente deixa passar batido, que aparentemente não tem uma grande importância dentro do enunciado, dentro do processo enunciativo, no entanto, elas têm sim uma importância e elas trazem uma carga enunciativa e colaboram, por exemplo, para formar a argumentação, entre outras coisas, como veremos adiante. Alguns dos conceitos dos marcadores conversacionais, eu estou falando muito rápido, mas se quiserem me interromper, fiquem à vontade, eu estou tentando cumprir o horário, e, enfim, muitos slides, mas se precisarem, se ficar alguma coisa meio nebulosa, pode me interromper. Dentro dos conceitos de marcadores conversacionais, então, trouxemos alguns. O primeiro dele é do professor Marcuski. Ele diz que são elos de ligação entre as unidades comunicativas de orientadores dos falantes entre si. O professor Urbano, também um grande estudioso da análise da conversação, ele diz que são elementos que amarram o texto não só enquanto estrutura verbal cognitiva, mas também enquanto estrutura de interação interpessoal. O mesmo autor, na mesma obra, diz que são, na realidade, elementos que ajudam a construir e a dar coesão e coerência ao texto falado, especialmente dentro do enfoque conversacional. Nesse sentido, funcionam como articuladores, não só das unidades cognitivo-informativas do texto, como também dos seus interlocutores, revelando e marcando, de uma forma ou de outra, as condições de produção do texto, naquilo que ela e a produção representa de interacional e pragmático. O mesmo autor, agora em outra obra mais recente, ele diz que trata-se de elementos de variada natureza, estrutura, dimensão, complexidade semântico-sintática, aparentemente supérfluos, ou até complicadores, mas de indiscutível significação e importância para qualquer análise do texto oral e para sua boa e cabal compreensão. Antes de me adiantar nos slides, eu só quero fazer uma ressalva que há momentos que nós vamos ver marcadores conversacionais, há momentos que nós vamos ver marcadores discursivos. Alguns autores atribuem os marcadores discursivos especificamente ao texto escrito e os marcadores conversacionais ao texto falado. Afinal, estamos falando, então, da conversação.
Para alguns autores, eles fazem essa distinção, outros tratam ambos como a mesma coisa. Nós trataremos um ou outro, mas aqui o nosso foco é o texto oral. Os marcadores conversacionais, eles operam como iniciadores de turno, ou da unidade comunicativa, ou C, finalizadores de turno, ou elementos que surgem no ato da conversação. Os marcadores, eles não são fixos e podem aparecer em diversas posições. Na troca de falantes, na mudança do tópico, nas falhas de construção, em posições sintaticamente regulares. Então, não há uma posição fixa em que eu vá identificar sempre a presença desses marcadores discursivos. Eles transitam, como dito alguns slides atrás, diz muito respeito do contexto. A depender da situação comunicativa, do assunto que é tratado, esses marcadores discursivos podem aparecer numa ou noutra posição, aliás. Posição dos marcadores no enunciado. Marcuski afirma que não existe um posicionamento fixo, pois é possível a ocorrência dos marcadores conversacionais tanto no início, no meio ou no fim da cadeia sintagmática do discurso. Gallenbeck e Carvalho classificam os marcadores segundo a posição no turno de fala. Então, elas podem ser iniciais, dentre as quais pode ser não, mas, acho que, não é assim, que caracterizam o início ou a tomada de turno. As mediais, né, sabe, entende. Advérbios, conjunções, alongamentos, responsáveis pelo alongamento do turno. E temos ainda as finais, né, não é, entendeu. Perguntas diretas, pausa conclusa, assinalam a passagem implícita ou explícita do turno. E, além de assinalar essa passagem, ela assinala em que medida o meu interlocutor ele está ainda nesta ação comunicativa. Quando eu pergunto né, você entende? Eu quero saber, olha, você está comigo? Nós estamos, essa conversa está fluindo? Nós estamos juntos aqui? Recursos verbais. Eles ocorrem e recorrem com muita frequência. Não contribuem propriamente com informações novas para desenvolver o tópico, mas situam-se no contexto geral, particular ou pessoal da conversação. Podem ser lexicalizados, sabe? Não é? Então, e aí? E não lexicalizados, como aham, o é. Mesmo esse som que não é necessariamente uma palavra, que não é necessariamente não corresponde à presença do léxico na cena enunciativa, elas têm uma carga semântica que contribui muito para aquilo que é o meu projeto de dizer. Dois grandes grupos, sinais do falante e sinais do ouvinte. Funções específicas, funções conversacionais, funções sintáticas. Aqui nós colocamos um recorte do que o trabalho do projeto NURC, encabeçado pelo professor Dino Preti, mas levado adiante por tantos outros pesquisadores de sem igual importância. Nós colocamos então esses recortes aqui porque adiante nós vamos analisar alguns exemplos que são muito semelhantes a esses. Eu acredito que, se não todos nós, boa parte de nós já teve contato com algum trecho dos inquéritos do projeto NURC, e alguns deles servirão de base para explicarmos alguns desses fenômenos. Recursos não verbais ou paralinguísticos também têm uma importância na cena enunciativa oral, como o olhar, o riso, meneios com a cabeça. Eu posso menear a cabeça concordando ou dizendo que não, me recusando ou dando uma negativa, a gesticulação. Todas essas questões, embora não sejam verbais, elas têm uma importância indispensável na interação face a face, porque elas estabelecem, mantêm e regulam o contato entre os pares da cena enunciativa. Então, nós temos aqui um quadro do professor Dino Preti, que ele explica mais ou menos, né, os marcadores eles podem ser linguísticos e não linguísticos, como nós já tratamos, né, ou paralinguísticos, que nós encontramos o olhar, o riso, a gesticulação, entre outros. Dentro dos verbais, eles podem ser lexicalizados, como o sabe, ou não lexicalizados, como um aham, o é. Também as prosódias aí têm uma importância. Os marcadores eles podem ser simples, sabe, ou compostos. Quer dizer, no fundo, e podem ser também oracionais ou combinados, sendo que os oracionais podem ser o acho que ou o combinado, mas acho que eu atribuo então um grau de complexidade para o que eu estou expondo na cena enunciativa.
Então, no próximo slide, nós veremos um trecho dessa conversa do projeto NURC, mas ela está dentro de um contexto que eu vou ler, então, aqui para vocês rapidamente. Há uma documentadora, que é DOC, uma L1 e uma L2. Elas desenvolvem os seguintes assuntos: atividades profissionais do marido, de L1, na linha 1160, com a pergunta de DOC. E o seu marido sempre exerceu essa profissão que ele tem agora? Que introduz o segmento do tópico, além da linha 1191, que o encerra. B, é outro assunto que está no contexto desse trecho do projeto NURC. Avaliação de L1 em relação ao seu afastamento profissional, da linha 1192, com a pergunta de L2. E você se sentiu frustrada por ter sido obrigada a parar de trabalhar? Até a linha 1215, que foi melhor. E, por fim, o C, os projetos para o futuro de L1, que vai da linha 1215, embora futuramente eu pretenda trabalhar, até a linha 1247. Então, nós vamos ver esta cena e uma análise. Então, eu tenho lá em DOC, que ele faz a pergunta: e o seu marido sempre exerceu essa profissão que ele tem agora? Não, ele teve escritório no início da carreira, teve escritório durante 8 anos mais ou menos, depois ainda com escritório, e como ele tinha liberdade de advogar, ele também exercia a advocacia do Estado, né? E depois é que ele começou a lecionar quando houve a necessidade do regime de dedicação exclusiva pela posição de dentro da carreira, ele precisava optar pela dedicação exclusiva, sabe? Então, ele começou a lecionar, foi convidado e ele leciona onde? E ele leciona nas FMU, ele é especialista em direito administrativo, certo. Então, nós encontramos aqui alguns elementos dos quais nós estamos tratando nessa apresentação. Elementos verbais podem ser mencionados quando a gente tem o alongamento do prof, que está ali na linha 1165, o né, que nós vimos que ele pode ser usado no final de uma unidade comunicativa, sabe, o são expressões que, dentro da cena enunciativa oral, ela ajuda a saber de que forma os interlocutores estão construindo essa fala, aquilo que eles querem defender. Também nós temos os recursos suprassegmentais. São de natureza linguística, mas não de caráter verbal. Pausa e tom de voz. Eu tentei, de alguma forma, na leitura do exemplo anterior, colocar essas pausas, esse tom de voz. Certamente não tive muito sucesso. No entanto, essas pausas, o momento que eu quero dar mais ênfase, acho que nós que estamos em sala de aula, se não todos, boa parte de nós, usamos esse tom de voz com alguma frequência, né? Quando queremos a maior atenção da sala, precisamos deixar a voz com um maior impostamento, não é? As pausas podem ser curtas, médias ou longas e constituem um fator decisivo na organização do texto conversacional. No exemplo da conversa anterior do projeto NURC, entre os suprassegmentais destacam-se as pausas longas e o alongamento de vários tipos de entonação. Aqui é um outro exemplo que eu não vou ler ele todo, apenas apontar algumas marcas. Então, ali, logo abaixo do número 30, eu tenho uma unidade comunicativa 1, está escrito bem, mas aí é a maneira de agir. Então, eu tenho um marcador com pausa de retardamento, quando ele fala bem e para, e tenho, no fim, uma pausa para a ligação da função conectiva. Afinal, ele diz, é a maneira de agir. Às vezes, as palavras têm uma significação. Então, são marcadores que, pelos estudiosos da análise da conversação, eles já conseguem dar nome a todos esses fenômenos, se não todos, boa parte deles, afinal, a língua é dinâmica, não é? E isso é extremamente importante para que a gente continue produzindo pesquisa sobre o assunto. A professora Có, ela fala sobre liberdade posicional, num trabalho mais antigo dela, de 1987. Então, eu posso, numa mesma unidade comunicativa, colocar, localizar melhor as posições das expressões que eu quero usar para atingir uma determinada finalidade. Então, ela usa 3 exemplos que são iguais, no entanto, com posições diferentes de alguns termos. Me realizaria, eu acho, mais como orientadora do que como professora.
Me realizaria mais como orientadora, eu acho, do que como professora. Me realizaria mais como orientadora do que como professora, eu acho. Todavia, a frequência com que certos marcadores ocorrem em determinadas posições tem levado os estudiosos a classificarem-nos como iniciais, mediais e finais em relação às unidades linguísticas com as quais eles estão envolvidos. Assim, marcadores como bom e bem costumam iniciar turnos, enquanto outros como sabe e certo costumam encerrá-los. Conclusão. Os marcadores ajudam a construir e a dar coesão e coerência ao texto falado, que funcionam como articuladores não só das unidades cognitivo-informativas do texto, como também de seus interlocutores, revelando e marcando de uma forma ou de outra as condições de produção do texto naquilo que ela, a produção, representa de interacional e pragmático, que amarram o texto não só enquanto estrutura verbal cognitiva, mas também enquanto estrutura de interação pessoal. Marcuski, no trabalho já citado, cuida de destacar as funções interacionais, e isto me leva a afirmar que as funções e mesmo as posições sintáticas dos marcadores comunicacionais são derivados de outras mais altas, ou seja, as interacionais. A hipótese central deste trabalho é a de que os marcadores conversacionais têm sua razão de ser em funções aqui genericamente designadas funções interacionais. E aqui estão, então, algumas das nossas referências. Nós agradecemos, então, a atenção. Eu vou interromper o compartilhamento para passar a voz ao outro. Muito obrigado. Olá, então, muito obrigada, Danilo, Bruna. Uma pena a Bruna não poder participar, né, Nédia? Mas acontece, né, essas coisas assim. Enfim, a gente vai passar agora para as perguntas, né? Sim. Eu fui adiantando algumas aqui no chat, né, para que vocês ficassem pensando. Uhum. Então, eu percebi que a Nétia, ela perguntou, né, sobre... você mostra que há níveis de adição, com funções discursivo-pragmáticas que se ampliam. É isso? Se puder comentar um pouquinho. Sim, porque para os funcionalistas não existem categorias estanque, né? Mas são considerados os limites difusos de forma discreta e escalar. Então, a gente conclui que esses conectores eles são híbridos, sendo que o assim como ele está mais no nível da comparação do que o bem como. Então, numa escala, primeiro vem o bem como, aí depois vem o assim como. Entendeu? Então, vem nessa escala de gradiência, a gente percebe isso. Primeiro vem o bem como e depois o assim como. Então, ou seja, não estão todos na paratácia, onde tem uma independência sintática entre as orações. Pelo contrário, né? Há uma dependência entre os termos quando a gente introduz uma informação nova. E respondendo a pergunta da professora Ana Cláudia, que foi a primeira, ela perguntou o seguinte: Carla, no exemplo do assim como, poderia ser um caso de intermediário entre uma estratégia de topicalização que poderia levar a uma correlação? Poderia ser um micropasso? Penso que sim, professora, que possa ser um micropasso sim, porque quando ele abre o assim como e depois apresenta o também, né, ele retoma, ele compara e o também ele dá ênfase argumentativa, né, e ele põe os termos um na altura do outro. Então, eu acredito que sim, possa ser um micropasso, tanto que nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar muitos exemplos desse. Né? Eu encontrei alguns, mas um maior número foi do assim como dentro da estrutura oracional, né? Assim como sem abrir uma nova frase. Quer terminar? Desculpa, eu já te interrompi. Não, já terminei. Eu iria procurar outra pergunta aqui para poder falar, mas pode falar. Eu acho que tem.
Vê se tem, decisão que já... Segue aí seu ritmo. Acho que não, acho Não. que para Carla não tem. Tá. Deixa eu Mas só obrigada fazer aqui pelo um... esclarecimento, Carla. Foi bem na hora que a minha internet caiu. Nada. Eu achei interessante, Carla, esse caso, porque são justamente quando começa o ponto, assim como. Quer dizer, ele topicaliza, né? E naturalmente ele promove uma interdependência com uma prótese, né? Aliás, com a pódese, né? Então ele traz essa segunda parte. Muito interessante isso. Porque eu falei, nossa, tá com cara de micropasso. E quando você falou que achou pouco dado, né? Em geral, a gente vê isso, né, Nédia? Quando está no contexto crítico, a gente não acha muita coisa. Então, porque ele está quase lá. É muito difícil de flagrar. E eu achei interessante também, Carla, que você fez esse trabalho para uma disciplina, né? Sim. E não é o seu foco da pesquisa. Acho que a Nédia travou um pouquinho. Travou para ela. O foco, hoje eu já não trabalho mais com assim como, eu estou iniciando uma nova pesquisa com o professor Marcos. Uhum. Mas como já tinha esse trabalho em andamento, né? Uhum. Eu resolvi apresentar para vocês. Uhum. Mas é muito interessante, porque você consegue flagrar ali, né, no momento em que ele busca, quando ele topicaliza, ele abre um outro frame, né? Então, automaticamente ele vai precisar de uma outra parte para sustentar. Então, ficou com cara de correlativa por conta da topicalização. Por isso que eu achei que, nossa, parece um micropasso aqui. Isso. E também tem um comentário dela sobre o marcador Valar. Ela disse que parece mais informal, porque, segundo as evidências da primeira análise de vocês, então, no Nordeste há um uso de Valar bem específico e informal, difícil de flagrar. Por exemplo, Ana Cláudia me pede para fazer algo e eu respondo, vá lá que eu vou, no sentido de que não vai. A pesquisa de vocês vai ajudar a elucidar esses casos. Isso é interessante, né? Porque a gente está estudando, né, Úrica? E aí a gente vê que esse caso do lá, ele traz uma conotação de inespecificidade, né? Por conta desse distanciamento. Lá é o pronome locativo da terceira pessoa, né? Então ele traz, né, como esse princípio da persistência lá do Hopper, né? Ele traz esse conteúdo de distância. E quando a gente vê isso no discurso, Nédia, a gente vê esse não quero saber tanto que o vá lá, olha lá, né? Vamos lá, tem uma outra conotação, mas esse lá traz essa coisa do distanciamento. Então, ele típico disso aí, vai lá que eu vou, tipo assim, não vou mesmo, né? Não vou, é muito legal. Então, eu acho que tem que contribuir, como você colocou, por conta dessa ideia, né, desse lá que ele acaba funcionando, né, pela pesquisa, né, como um afixoide, ou seja, ele só carrega essa ideia, né, e ele vai se juntando a outras estruturas para trazer esse sentido, essa contribuição, né, para o novo. Então, é bem interessante, o lá é bem legal, aí eu bem coringa para isso, né. Mas tem uma outra aqui. Porque eu caí, né, novamente, minha internet está bem estável, eu entrei agora pelo celular, mas eu ouvi a resposta da Carla, a internet caiu, ainda ouvi um pouco da Ana Carla, né, e aí depois eu perdi então completamente a conexão e reconectei aqui no celular. E aí esse uso que você estava comentando, eu fiquei pensando, nossa, como esse lá é produtivo, né, porque... quantos trabalhos que a gente já não viu no grupo mesmo, né, que mostra esse afixoide em tantas funções diferentes e em tantas microconstruções e construções, né, diferentes também. Então, eu achei interessantíssimo esse Valar, e na hora que a Úrica mostrou os exemplos, né, dando essa característica dele ser mais informal mesmo, eu falei, ó, tá aí. Tá aí o caso, assim, que eu acho que vai ser um desafio, inclusive, achei muito legal, já parabenizo, vocês pensarem em questões de ensino com isso, Sim. né, que é um desafio que a gente tem atualmente, né, dentro da nossa teoria, do nosso trabalho, e eu achei, assim, fantástico, acho que vai elucidar
a- esse elemento, né, em outros contextos também, para diversos professores, né, diversos profissionais que ficam, às vezes, perguntando, ficam surpresos com as perguntas dos alunos, né? Professor, o que é isso? Cri, 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 né? E eu achei muito legal. Parabéns para vocês. Interessante, né, a gente falar nessa época, como você está ressaltando, né, em que é tão o compromisso é da gente mostrar, desvelar, né, a verdade, e aí o marcador desvela, né, porque ele se mostra, né, o produtor do texto, então acho que é bem legal. A Úrica também atua focada na linguística textual, né, ela está trabalhando como monitora de uma professora aqui da UF também, e aí essa pergunta é um encontro, né, do estudo que ela faz, porque pode até ter uma certa resistência, né, Úrica, mas é o gênero, é a sequência que é o contexto, então não dá para abrir mão, Eu não né? consigo nem pensar em uma possibilidade de estudar os conectores sem pensar o gênero, sem pensar a sequência. Para mim é um mundo que não existe. Então, talvez tenha alguma certa uma resistência, mas a gente não consegue não vincular, né? Até porque eles são muito textuais, né, Úrica? Então, é a sequência que parece que motiva, né? Provoca, né? Então... Exatamente, é aquela questão também que eu tinha falado, né? O Note-que acontece em contextos muito mais formais, então eu preciso considerar todo o texto, eu preciso considerar o contexto, eu preciso considerar onde esse texto está sendo publicado, onde ele está sendo produzido, por quem produz, eu preciso considerar tudo isso para a gente poder perceber essas questões de formalidade e informalidade. É isso. Bom, acabaram as perguntas, professora. Então, acredito que a gente possa tirar o nosso print, né? Todos abrirem a câmera. Tem uma perguntinha aqui para o Danilo e para a Bruna. Foi o que fiz, tá aqui, Carla. Oi, professora. Eu acho que eu vi. A senhora pergunta como vocês pretendem dar tratamento a esses marcadores de cunho oral. Vocês têm alguma ideia no sentido assim de como... Porque você fez um rastreio bem bacana ali, né? Uma catalogação, então, né? Porque é muito interessante, e principalmente os de cunho oral, né, Danilo? Porque a gente vê que eles são tratados como se fosse um nada. Né? Pois é engraçado a senhora perguntar exatamente isso. Então, primeiro já respondo que, como não é parte da nossa pesquisa trabalhar a oralidade, como nós já pontuamos, e alguns colegas também, isso veio a partir de uma disciplina que cursamos, que gerou nosso interesse, tanto é que escrevemos esse artigo, muito provavelmente nós, talvez neste momento, não iremos propor uma coisa assim. No entanto, eu faço uma ressalva que a minha dissertação eu tenho trabalhado com um livro didático, estou trabalhando com os textos narrativos em livros didáticos e tenho trabalhado então com os últimos que foram aprovados no último PNLD para serem usados a partir do ano de 2020. E eu tenho observado que todos os livros têm pelo menos em cada capítulo, em cada unidade, uma seção dada à oralidade. Então, por exemplo, tem uma unidade, eu trabalho com o sexto ano, livros didáticos para o sexto ano do fundamental. Então, tem uma unidade que fala sobre a notícia. E então nós temos uma seção que fala sobre a entrevista oral. Então, ensina o aluno a fazer o roteiro da entrevista, gravar, transformar em podcast. Todos esses recursos orais que nós temos hoje incentivam o aluno a ser um youtuber, um podcaster e todas essas tecnologias que surgem cada dia uma nova, não é? Que ajudam muito no trato, na sala de aula, para o ensino da oralidade. Então, embora não seja um projeto de pesquisa meu e da Bruna, nos alegra ver que está sendo feito, que alguém está pesquisando, que há pesquisa sobre isso, porque a oralidade está aí, a gente não pode desconsiderá-la, tratar apenas o texto canônico, não, porque há fenômenos que merecem ser investigados. É interessante você falar isso, porque é um eixo, né? Da BNCC traz isso como eixo, acabou. Então vai aparecer um né? Então, entende? E aí, como é que a gente vai explicar isso aí, né? E a professora Neide ela trouxe um comentário aqui no finalzinho sobre a ordem dos trabalhos, né? Danilo e Bruna, Carla, Ana Cláudia e Vika assinaram um caminho para compreender os marcadores discursivos. Então, desde uma revisão teórica até uma abordagem mais recente, que é a construcionalista. Muito bom. Podemos, né, Carla? Vamos pedir, então, para abrir a câmera? Vamos abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto. Danilo, a Bruna não vai poder, né? Danilo, se puder.
Vou tirar mais uma, professora. Deixa eu salvar aqui. Virar a cabecinha? Peraí. Mais uma. Aqui, cadê? Deixa eu fazer igual meu filho. Olha, tem que virar pelo menos a cabeça, né, gente? Senão não vai parecer igual. Para não parecer igual, né? Isso. Muito bom, né? A gente queria agradecer Bruna, Danilo, Nédia, Úrica, Carla, né? Muito bom estar com vocês, né? A gente poder participar, apresentar e ouvir, né, o que as pessoas estão falando, a opinião de outros, né? A Nédia aí trazendo a contribuição desse lá. Depois a gente vai trabalhar a questão dos afixoides, né? Que é bem legal. E é isso, né, gente? Carla quer passar os últimos formas, acho que tem o último evento, né? À tarde a gente tem um último evento às 14 horas e o CCO agradece a participação de todos. Imperdível, hein, gente? Elizabeth Strogot. Obrigada a vocês. Tchau. Foi ótimo. Beijão, Ana. Tchau, gente. Tchau. Estou interrompendo a gravação.